26 de abril de 1986. O que aconteceu aqui sempre será marcado como o maior desastre nuclear da história. Tudo aconteceu na usina Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida como Chernobyl, que foi inaugurada em 1977 na antiga União Soviética. Enquanto a usina estava em construção, uma cidade vizinha, que era muito perto de Chernobyl, chamada de Pripyat, que foi construída e planejada para a resistência de todos os trabalhadores da usina e suas famílias. Pripyat era uma cidade moderna e muito atualizada. Mas no dia 26 de abril de 1986, tudo isso foi completamente destruído após a explosão do reator número 4 da usina. No fatídico dia, os operadores da central realizaram um teste para checar como o reator funcionaria com baixo nível de energia. Durante os testes, eles acabaram infringindo vários protocolos que não podiam ser quebrados de jeito nenhum. O nível de energia caiu demais e o sistema de resfriamento parou de funcionar. Depois de todos os erros já serem cometidos, eles desligaram o reator, mas não iria adiantar de nada. Pelo contrário, iria só piorar. Com o superaquecimento, o reator número 4 explodiu. A explosão foi tão forte que arrancou o teto da usina nuclear, fazendo o local ficar em chamas. Uma nuvem de matéria altamente radioativa foi lançada na atmosfera e logo se espalhou. Logo depois da explosão, eles ligaram para os bombeiros, que rapidamente foram para o local. Além dos bombeiros, também foram jornalistas e vários funcionários da usina, que não estavam lá naquele momento. Então, essas pessoas que estavam na usina e aquelas pessoas que chegaram depois da explosão foram expostas a doses letais de radiação. E em pouco tempo, elas começaram a apresentar os primeiros sintomas, como náuseas, vômitos e tontura. Os bombeiros nem ninguém tinha noção do que estava acontecendo ali. Então eles pegavam os blocos de radiação, além de começar a passar mal por conta da radiação, eles começaram a mostrar queimaduras e a pele começava a ficar em carne viva. Esses sintomas dependiam da quantidade de radiação que a pessoa foi exposta. Às vezes demoravam dias para começar a aparecer os primeiros sintomas e às vezes levavam segundos. Para o comitê que foi criado para cuidar dessa situação, eles não acreditavam que era um acidente grave e também não acreditavam que o núcleo havia explodido. A realidade é que eles estavam completamente errados. Sem contar que a União Soviética estava tentando manter tudo isso em segredo, já que era uma catástrofe global e eles realmente não sabiam o tamanho do perigo. A radiação liberada por Chernobyl já tinha chegado na Suécia. 27 de abril, depois do acidente. A evacuação só começou à tarde, no dia 27 de abril. Os habitantes foram instruídos a levar apenas itens pessoais, já que a evacuação supostamente seria por apenas 2 ou 3 dias. Mais de 1.200 ônibus foram utilizados para evacuar algo entre 40 e 45 mil pessoas que estavam na cidade. O dia do acidente e os primeiros dias depois do acidente só foram o início de tudo isso. Os soviéticos estavam lidando com algo que nunca tinha acontecido antes. O acidente liberou 400 vezes mais radiação do que na radiação liberada em Hiroshima e Nagasaki. Se algo não fosse feito de imediato, toda aquela nuvem de radiação espalharia ainda mais pela Europa, contaminando assim o ar e solo e água. Como o incidente ainda estava recente, o reator ainda estava pegando fogo e ficou assim por 10 dias. Aqueles bombeiros que foram enviados para apagar o incêndio não resolveram em nada, só entregaram a sua vida tentando fazer algo. Às 10 horas da manhã, no dia 27 de abril, os primeiros helicópteros começaram a jogar uma mistura de areia e boro para apagar o fogo. A radiação se acumulou e formou uma massa radioativa, conhecida como pé de elefante. Aquela massa radioativa estava apresentando com outros materiais e tudo isso estava aumentando ainda mais a temperatura da massa. E nesse momento eles perceberam um problema muito grave. Abaixo dessa massa radioativa havia um enorme reservatório de água. E se essa massa entrasse em contato com essa água, iria gerar uma explosão ainda maior, liberando ainda mais fumaça radioativa. Para drenar aquela água, precisava ir à sala de controle e apertar um botão e toda aquela água seria drenada. O problema é que por conta da explosão, a sala de controle foi danificada. E o único jeito de drenar aquela água seria entrar no reservatório cheio de água e abrir a saída manualmente. Detalhe, a água estava contaminada. 3 funcionários de Chernobyl se voluntariaram para entrar na usina, sendo eles Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov.
Eles mergulharam na água contaminada e abriram as válvulas. A missão foi um sucesso e todos os 3 sobreviveram. Eles são conhecidos hoje como os heróis de Chernobyl. 600 mil pessoas arriscaram suas vidas para lidar com as consequências da maior catástrofe nuclear da história. Para lidar com o pé de elefante em Chernobyl, os engenheiros e cientistas envolvidos no processo de desativação da usina nuclear implantaram uma série de estratégias e tecnologias inovadoras. Uma das abordagens utilizadas foi a construção de um sarcófago de concreto chamado de túmulo de Chernobyl para cobrir o reator danificado e conter a radiação. Hoje nós podemos dizer que isso serviu de lição, mas o acidente de Chernobyl poderia ter sido menos grave por conta das falhas humanas. Se as pessoas realmente tivessem noção do que estava acontecendo, muitas vidas teriam sido salvas. Hoje em dia, a cidade ainda é radioativa e podemos dizer que há vida em Chernobyl. Muitos animais vivem lá e até mesmo pessoas que se recusaram a sair de Chernobyl. Atualmente existem muitos tipos de turismo em Chernobyl. Obviamente, respeitando as regras que tem lá, pois ainda é radioativo. O índice de câncer subiu para 40%, então mesmo o acidente não ter levado muita vida diretamente, acabou levando muitas vidas no mundo inteiro. Meu nome é Daniel. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Lívia. E essa foi a nossa explicação sobre Chernobyl.